Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé. O título desta segunda-feira, Seguir o Evangelho da Graça de Cristo. E os versículos, Gálatas, capítulo 3, versículo 22, capítulo 1, versículos 15 e 16. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia e obrigado por tua graça. É por tua graça que nós recebemos tudo o que vem de ti. Recebemos as tuas preciosas e muito grandes promessas, nos tornamos filhos de Deus, recebemos tudo o que nos conduz à vida e à piedade. Nada vem de nós, da carne, do sangue, pelo contrário, tudo vem de ti. Nós dependemos de ti e seguimos confiando em tua palavra, confiando que o teu Espírito, a tua palavra fazem a obra. Não depende de capacidade humana, da carne e do sangue, mas do teu operar, da tua palavra. E obrigado, Senhor, por ter nos escolhido para receber essa graça, receber essas riquezas que o Senhor tem a cada dia nos dado. Conserva-nos, Senhor, até o fim, trilhando o teu caminho. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, vamos começar em Gálatas 1, lendo alguns versículos. Nas semanas anteriores falamos a respeito do pano de fundo dessa epístola, com a motivação do apóstolo Paulo a escrever aos Gálatas o que estava acontecendo. E a partir do versículo 6, Paulo diz: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, aqui que Paulo estava se referindo à influência dos judaizantes, e como nós vimos, queriam acrescentar algumas coisas da lei do Velho Testamento, dizendo, por exemplo, que para ser salvo os gálatas, os gentios, na verdade, precisariam se circuncidar e observar a lei de Moisés. O que nós precisamos entender, e graças ao Senhor, esse pano de fundo, a princípio tão negativo, nos ajuda a perceber essa verdade grandiosa e preciosa. O que nós precisamos entender é que nada pode ser adicionado, com relação à salvação, nada pode ser adicionado à fé. Não existe a fé e mais alguma coisa. A salvação veio para nós pela graça de Cristo. É o que Paulo diz aqui. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo. E nós a recebemos pela fé. No capítulo 2 do livro de Efésios, Paulo ele disse, capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não há adição à fé. Não há, olha, para você ser salvo, você precisa crer, mas também tem que observar determinado dia. Você precisa crer, mas precisa ter uma vida certinha, correta, etc. Então, não é nada relacionado à obra, ao que nós podemos ou não podemos fazer. Então, a salvação, nada pode ser adicionado à salvação. E, da mesma forma, nós também não perdemos a salvação por obras. Seria ilógico entregar ao homem a salvação pela graça e fazer o homem perder a salvação pelas obras. É por isso que no final depois da grande tribulação, há esse período de 1000 anos, do milênio,
para galardão ou disciplina, mas não, os trechos na Bíblia referentes à disciplina não são trechos que falam da perda da salvação. Então é importante entender isso. E Paulo ele foi muito enfático sobre isso com os Gálatas. Voltando a Gálatas 1, versículo 8, ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, olha, irmãos, como ele coloca um limite para as coisas. Até dizendo, ó, se chegar um anjo e disser, não, o evangelho, para você ser salvo, é preciso crer, mas precisa fazer também tal coisa. Ele diz, seja anátema, maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então aqui, irmãos, ele está se referindo especificamente a esses judaizantes, ao que eles estavam fazendo a pregação. E aí, o que Paulo começa a fazer? Como a ideia dos judaizantes, né, o discurso dos judaizantes para enganar os gálatas, os gentios, era dizer que eles estavam vindo de Jerusalém, onde de fato veio o Senhor, né, onde havia os apóstolos que o Senhor havia escolhido. Então, a palavra deles tinha relevância e a de Paulo não. Essa era a base que eles usavam para enganar os gálatas e os gentios em geral. Paulo ele começa a mostrar para os gálatas que ele já foi um judeu zeloso pela lei, perdão, e que ele se avantajava em muito aos da sua época no zelo pela lei. Então, a partir do versículo 11, ele diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então veja, irmãos, ele está fazendo uma separação aqui. Ele está mostrando, olha, o Saulo de Tarso, ele era desse jeito. E esse Saulo de Tarso, ele era um perseguidor da igreja. Era alguém que trabalhava para devastar a igreja. Mas esse Saulo de Tarso foi salvo, foi transformado, foi chamado pela graça. Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quer dizer, ele não foi até Jerusalém pedir permissão para o homem, no caso para os 12 apóstolos, ele não foi pedir permissão para que ele pudesse falar a palavra, pregar o evangelho. E Paulo, irmãos, ele estava mostrando isso para os gálatas para eles entenderem de vez que não importa o homem, a carne e o sangue. Se uma pessoa parece ser proeminente, por causa disso você vai acreditar nela. O que importa é a verdade do evangelho. E ali ele estava abrindo essa verdade, mostrando para os gálatas. Vou pular agora, vou para Gálatas 3. Ali Paulo, ele desenvolve também essa questão da lei. Então, a partir do versículo 19, ele diz o seguinte: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então veja, ele está dizendo que a lei ela foi dada por causa das transgressões. No Antigo Testamento, a lei foi dada para quem? Para o povo de Israel. E de onde vem Cristo? Do povo de Israel.
Então, ao fim da lei é Cristo. Onde está escrito isso? Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando o Senhor deu a lei para o povo de Israel, qual era a função? A função da lei, irmãos, é mostrar, por um lado, quem Deus é, mas, por outro lado, mostrar quem nós somos. E ao ser exposto dessa maneira, ou seja, você olha para Deus, a lei te mostra Deus, e também expõe o que você é, a sua carne, o seu pecado. Então a reação que o povo de Israel devia ter com a lei era perceber o quanto a carne era ruim e esperar então o Messias, a vinda do Senhor Jesus, a vinda de Cristo. Ou seja, entender que pela carne, por si só, pela sua capacidade, eles nunca poderiam chegar aonde Deus queria. Eles nunca poderiam ser inicialmente justificados. Mas não foi isso que aconteceu o contrário. O povo de Israel, se você olha pela história, principalmente nesse pano de fundo que nós estamos mostrando de Gálatas, na época do Senhor, você vê que eles se orgulhavam da lei. Porque eles achavam que podiam se aperfeiçoar na carne. E por causa disso, quando chegou o Senhor Jesus, por causa dessa confiança que eles tinham em si mesmo, na sua carne, muitos ali não conseguiram enxergar que a salvação estava naquele homem, que a salvação a justificação não vinha através da lei. Então muitos creram no Senhor, mas ainda continuavam querendo que a lei continuasse tendo seu espaço. Continuavam achando que era importante se aperfeiçoar na carne. E esse é um grande aviso, uma grande advertência para nós. Porque hoje, tudo bem, nós não seguimos a lei, mas quanto nós ainda tentamos nos aperfeiçoar na carne, ou achamos que a nossa capacidade é importante para Deus. Ou melhor, é importante na obra de Deus. E mais ainda, a lei, o que Paulo expõe a respeito da lei? Que a lei, como ela está enferma pela carne, ele diz isso em Romanos. Então, o que a lei vai fazer? Assim que você erra, a lei vai e te expõe. Só que a lei ela não tem poder de fazer você não pecar. Ela só expõe. Ela só mostra, ó, você é um pecador. Ela só coloca a sentença de morte sobre você. E aí você passa a ter uma vida regrada pelo certo e errado, e muitas vezes não conseguindo seguir o padrão, sendo o padrão de Deus, o padrão da Bíblia, sendo exposto, sem poder para vencer aquilo, e cada vez mais você vai ganhando sentimento de morte até que você espiritualmente morre, você desiste das coisas de Deus. É assim que Satanás, o pecado, usa a lei. Se você ler Romanos 7, você vai ver isso. Aí o que Paulo fala para os Gálatas? Olha o versículo 21 do capítulo 3. Mas porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Quer dizer, a lei não é o problema. O problema é o pecado que está no homem, que tomou a lei, porque então a lei fica enferma por causa da carne, toma a lei e aí gera esse sentimento de morte. Então ele diz, a lei ela é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Então, no fim de tudo, irmãos, aqui é o ponto central. O que você precisa entender? Que a preocupação de Deus não é o certo e o errado. A preocupação de Deus é que o homem tenha vida. Enquanto você tentar se aperfeiçoar pela
seja pela lei ou seja pelo certo e errado, você sempre vai experimentar a sentença de morte, aquela sensação ruim. Mas quando você for até o Senhor, você vai experimentar a vida, o perdão, a misericórdia, a graça. Porque senão, irmão, a gente fica preso de novo na morte. Então imagine, por exemplo, olha, hoje você, para agradar a Deus, tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Aí você não consegue fazer. Tem um item que você não consegue fazer. E aí vem para você, então, um sentimento de morte. Ah, eu não consigo fazer isso. Os irmãos estão fazendo, mas não consigo. Ah, eu sou ruim, eu não sirvo. Percebe? Porque muitas vezes a gente cria leis, não é? E aí você começa a experimentar o sentimento de morte, e aí você vai desistindo das coisas de Deus, por fim você desiste de se reunir, e aí morreu espiritualmente. Então não é a preocupação de Deus, não é o certo e errado, a preocupação de Deus é que você tenha vida. Então encare as coisas que Deus está dando, as ferramentas, tudo na vida da igreja, como uma oportunidade que Deus está dando para você ter vida. Não conseguiu fazer, é lógico, não estamos falando de pecado. Uma vez que você pecou, aí você precisa pedir perdão. E aí, veja, novamente, né? O Senhor cuidou de tudo. Você pede perdão e aí a sua consciência cessa a acusação e você é restituído à comunhão com Deus. E aí você pode desfrutar de vida e paz. Então a preocupação de Deus não é você fazer isso, não fazer aquilo. A preocupação de Deus é você ter vida. E aí Deus dá muitas ferramentas para nós, para nos levar a ter vida. Então por que o Senhor Jesus foi até a cruz? Para cumprir a justiça de Deus. Para que aí o homem pudesse ter vida sem acusação de qualquer lei. Porque ele mesmo cumpriu a lei. Olha, isso é maravilhoso, irmãos. Veja, ele cumpriu a lei toda, ele foi perfeito, os 33 anos e meio que ele viveu na terra. E aí ele morreu, porque sem sangue não há remissão de pecados. E o que ele fez conosco? Quando nós cremos, nós entramos em Cristo, na morte de Cristo. Por isso Paulo diz que nós fomos batizados na morte de Cristo. E também na sua ressurreição. Então, é como se nós tivéssemos sido crucificados, mas quem sofreu a dor da cruz foi ele. Então, como se nós tivéssemos cumprido toda a lei, mas quem cumpriu foi ele. E tudo isso não é pela sua capacidade, você recebeu pela graça. Porque o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Deus te ama demais e está preocupado que você tenha vida. João 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bom, irmãos, por causa do tempo, né, tem muita riqueza nessa segunda-feira a ser garimpada. Se você imergir nessa palavra, tem os pontos da imersão também, você vai ganhar muita coisa. Eu vou parar por aqui, não vou seguir lendo o Gálatas 3, hoje não vai dar tempo, mas eu quero ainda terminar lendo na página 60, o último parágrafo. É importante, irmão, entenda isso. Não ache que Deus quer que você faça coisas. Não. Deus quer que você tenha vida. E essa vida hoje vem para nós através da palavra. Aí a palavra vai mover você para fazer aquilo que Deus quer. Mas se você ficar preocupado, isso eu consigo, isso eu não consigo. Então agora está sendo desse jeito, eu não consigo, então eu não presto. Isso aí é aquilo que Satanás quer que você caia, para que você experimente a morte. A preocupação de Deus é que você tenha vida e paz. É por isso que o Senhor Jesus morreu. Então, página 60, último parágrafo, na verdade, parágrafo único diz: querido leitor, voltar à prática da lei, uma pausa. Talvez, é bom você entender que hoje nós não temos a prática da lei, mas muitas vezes nós criamos leis para servir a Deus, sabe? Então isso também é perigoso. Sempre que você criar lei
você vai e tentar se aperfeiçoar na carne, se aperfeiçoar pela lei que você criou, você vai experimentar a morte. Querido leitor, voltar à prática da lei hoje significa confiar na carne em busca de justiça própria procedente da lei humana. Podemos até considerar que não temos esse problema por não ser judeus. Contudo, todas as vezes que nos julgamos capazes de fazer algo para Deus, estamos nesse mesmo princípio. Quando reivindicamos nosso currículo ou posição na igreja, agimos por nosso homem natural. Alguns podem dizer, sabe quantos anos tenho na vida da igreja? Ou ainda, eu já li a Bíblia várias vezes, tenho competência para administrar a igreja e vasta experiência em ministrar mensagens. O Senhor nos adverte que tudo isso significa confiar na carne. Hoje, nós que estamos dentro dos muros de Jerusalém, debaixo do governo de Deus, devemos confiar na palavra do Senhor e em seu poder. Portanto, não confiemos em nós mesmos. Então perceba, né? Tem os dois lados, que é um lado você ficar tão mal que você experimenta a morte. O outro lado é você confiar demais em si mesmo, como aconteceu com o povo de Israel. Confiaram tanto em si, tanto que eles podiam cumprir a lei, que quando o Senhor Jesus veio, eles crucificaram o Senhor. E mesmo depois, aqueles que creram que o Senhor era o Messias, eles não conseguiram, muitos não conseguiram abandonar o que era do Antigo Testamento no Antigo Testamento e viver pela fé, pela graça. Então tudo isso para nós é grande advertência, para que realmente nós experimentemos na nossa vida, no nosso viver diário, vida e não sentimento de morte. O Senhor Jesus morreu para que você, querido irmão, tenha vida. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.